E agora outro tópico importante, e esse aqui também controverso, né? Para manter aí a tradição dos estudos econômicos internacionais, que é os mercados de capitais internacionais. Vamos ver aí o que é que a gente verá ao longo deste livro. Em 2007, os investidores que haviam comprado seguros lastreados por hipotecas, as hipotecas americanas, pensando nas rendas dos grandes investimentos em hipotecas residenciais, receberam um choque enorme. Conforme os preços das residências começaram a cair, o valor das hipotecas entrou em colapso e os investimentos que elas asseguravam passaram a ser de alto risco. Uma vez que muitas das apólices pertenciam a instituições financeiras, o problema com os imóveis rapidamente tornou-se numa crise bancária. Esse é o mercado de capitais internacionais, que quebrou não só quem investiu nos Estados Unidos, mas, sei lá, um cara na Espanha, um cara na Itália que comprou uma participação nesses seguros lastreados ou nesses fundos lastreados por hipotecas e ficou a ver navios. E note o seguinte, não foi apenas uma crise bancária nos Estados Unidos, porque os bancos de outros países, especialmente na Europa, também haviam comprado muito desses seguros. Esse é o mercado de capitais internacionais, com seus bônus e seus ônus. A história não termina aí. A Europa, rapidamente, também teve problemas no mercado imobiliário. E embora esses problemas tenham ocorrido no Sul, logo tornou-se aparentemente... embora esses problemas tenham ocorrido no Sul, logo tornou-se aparente que muitos bancos europeus do Norte, como os bancos da Alemanha, que haviam emprestado dinheiro para os da Espanha, porque você teve um boom imobiliário na Espanha, na França, na Itália, nessas regiões mais costeiras do Mediterrâneo, por causa dos imóveis para o turismo, também ficaram expostos às consequências financeiras. Grécia também, um caso, enfim, você tinha. Então, também ficaram expostos às consequências financeiras. Em qualquer economia sofisticada, existe, portanto, um extenso mercado de capitais. E aqui só uma observação. Mercado de capitais, para quem estuda economia como eu, é importante. Não existe capitalismo grande ou igual na China sem mercado de capitais. Só que o mercado de capitais globalizado tem outros problemas. Tem benefícios? Enquanto dá tudo certo, tem. Mas quando não dá certo, tem prejuízos monumentais. Ou seja, o tamanho do buraco fica cada vez maior. Um conjunto de arranjos pelos quais indivíduos e empresas trocam dinheiro por promessas de pagamento futuro. Isso é o mercado de capitais. Eu aplico num negócio, coloco meu dinheiro em uma determinada ação, em determinada debenture, ou em determinado investimento financeiro, em um determinado papel, em troca de uma promessa de pagamento futuro com rendimentos maiores. A crescente importância do comércio internacional desde os anos 60 foi acompanhada também por um crescimento no mercado de capitais internacional que conecta os mercados de capital de diferentes países. Então, claro que seria lógico que à medida que o comércio internacional vai ganhando importância, vai ganhando relevância, você também vai produzindo um mercado de capitais que é o lado do financiamento, o lado financeiro, você também vai criando conexões entre os diferentes mercados. Assim, nos anos 70, as nações do Oriente Médio ricas em petróleo colocaram os seus lucros advindos dessas fontes de recurso nos bancos de Londres e Nova York, os quais, por sua vez, emprestavam dinheiro para governos e corporações na Ásia e na América Latina. Durante os anos 80, o Japão converteu muito do dinheiro que ganhou com suas exportações em investimento nos Estados Unidos, incluindo o estabelecimento de um número crescente de subsidiárias norte-americanas de empresas japonesas. Hoje, a China também está direcionando seus ganhos e exportações para um leque de ativos estrangeiros, incluindo dólares que seu governo guarda como reserva internacional. Então, é claro que à medida que o comércio vai ganhando, você tem um lado real desse ganho e você também tem um lado financeiro, não só a partir de câmbios
das taxas de câmbio, das relações de câmbio, mas também a partir dos mercados de capitais que permitem o financiamento de uma série de, enfim, de outras atividades econômicas adicionais. Os mercados de capitais internacionais diferem de maneiras importantes dos mercados de capitais domésticos. Então aqui é preciso pontuar a diferença. Então o mercado de capitais internacionais tem diferenças importantes em relação aos mercados de capitais domésticos. Então veja, eles devem seguir regulamentações especiais que muitos países impõem ao investimento estrangeiro. Então, cada país tem um conjunto de regras diferentes para investidores estrangeiros. Então, os investidores nacionais têm um conjunto de regras, mas eu, que sou um investidor estrangeiro, quero aplicar dinheiro nos Estados Unidos, eu tenho um outro conjunto de regras. Eles também oferecem algumas vezes oportunidades para a liberação de regulamentações impostas aos mercados internos. Então, também é preciso levar isso em consideração. Desde 60 surgiram mercados de capitais internacionais enormes, mais notadamente o mercado de euro-dólares de Londres. Então, Londres continua sendo uma capital financeira do mundo, né? Fazendo aí esse entreposto entre o Oriente Médio e Nova York, entre a África e Nova York. Então você tem Nova York, Londres, enfim, você tem hoje Frankfurt, você tem Tóquio também, você hoje tem Pequim também, enfim, você tem aí notadamente os lugares onde os capitais internacionais eles afluem, no qual bilhões de dólares são trocados diariamente sem sequer chegarem aos Estados Unidos, né? Então o próprio dólar passa a ser uma moeda para transação internacional, mesmo que fora dos Estados Unidos. Alguns riscos especiais estão associados com os mercados de capitais internacionais, né? Então, o risco é a flutuação do câmbio, né? Então, toda vez que você investe em um outro país, você tem o risco do câmbio e você também tem o risco do investimento. Se o euro cair abaixo do dólar, os investidores dos Estados Unidos que compraram ações de euro sofrem uma perda de capital. Então, o euro cai, o dólar valoriza. Como você botou seu ativo em euro, você perdeu. Outro risco também é o não pagamento, né? Ou seja, o calote nacional. Então, uma nação pode simplesmente recusar-se a pagar suas dívidas, o que seria o chamado default, né? Talvez porque não tenha condições. Então, toda vez que você aplica em um outro país, você também tem o risco daquele país, o risco sistêmico àquele país, de você perder os seus investimentos. Então, você pode ter moeda desvalorizada e o investimento desvalorizado. E pode não existir uma maneira efetiva para os credores processarem essa nação. Então, assim, uma nação quebra, a moeda dá problema, você tem dificuldade. O medo de calote por países europeus altamente endividados tem sido uma importante preocupação nos últimos anos. Inclusive, esse é o caso, por exemplo, da Grécia, né? Na crise de 2008, a Grécia ficou com uma dívida monstruosa e isso gerou, né, um risco de default, né, que seria de desligamento do país, né, de liquidação do país, e, portanto, isso cria algum risco. Então, nesse mercado de capitais internacionais, é preciso tomar cuidado, portanto, com esses riscos, porque aí você precisa dominar não só os riscos do seu país de origem, mas os riscos de outros países dos quais você tem capital aplicado. A crescente importância dos mercados de capitais internacionais e seus novos problemas demandam mais atenção do que nunca. E este livro dedica 2 capítulos aos problemas oriundos dos mercados de capitais internacionais. Então nós temos lá no capítulo 20 uma análise sobre o funcionamento dos mercados de ativos globais e no capítulo 22 uma análise sobre empréstimos estrangeiros, por países em desenvolvimento. Que aí nós veremos isso, portanto, no